Oi, gente, tudo bom? Vamos continuar o nosso vídeo, né? A gente hoje vai passar para o próximo milagre, que agora vai vir muitos milagres de Jesus, né? Que já iniciamos no capítulo 8. E o capítulo 9, ele vai do versículo 1 ao 38. E vamos lá sem demora, certo? É bem explicativo, gente. A história, quando mostra os milagres de Jesus, se vocês lerem com calma, com passado, como a gente está fazendo agora, vocês vão entender, né? Jesus tem todo o poder. Então, ele vai fazendo milagres e um atrás do outro, né? E também durante esse período de milagres, como eu disse, os primeiros discípulos já foram vendo os milagres e Jesus foi chamando alguns outros discípulos dele, né? Então vamos lá. O paralítico de Cafarnaum, lembra que Cafarnaum é uma cidade, né? E entrando Jesus no barco, passou para o outro lado e chegou à sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Jesus, pois, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Tens ânimo, filho, perdoados são os teus pecados. E alguns dos escribas disseram consigo: Este homem blasfema. Porque esses escribas também eram como os fariseus, né? Mas Jesus, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: Por que pensais o mal em vossos corações? Eita, que isso aqui eles devem ter ficado assustados. Jesus disse o que eu tinha um pensamento. Conhece nosso pensamento? Porque Jesus é onipresente, onipotente, gente, né? Ele é onisciente, ele sabe tudo que nós pensamos. Então, assim, eles falaram em pensamento, né? Consigo mesmo, este homem blasfema. Às vezes, já conhecendo os pensamentos dele, disse o quê? Por que pensais o mal em vossos corações? Gente, isso é o que eu estou dizendo, não. A Bíblia está dizendo, tá vendo? Por isso que eu creio nesse Deus maravilhoso. Jesus bendito. Jesus é bendito, gente. Glória a Deus por isso. Glória a Deus que nós temos um Jesus maravilhoso. Glória a Deus que nós temos um Deus maravilhoso que manda seu Filho para nos resgatar. Vamos lá. Pois, qual é mais fácil? Dizer, perdoados são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E este, levantando-se, foi para a sua casa. E as multidões, vendo isso, temeram e glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. E a gente tem que pedir perdão, gente. E você tem que pedir perdão pelos pecados à vista, pelos pecados ocultos, pelos pensamentos, por tudo, porque Deus, ele vê tudo. Jesus vê tudo. Está aqui, certo? E aí ele levantou e foi após ser curado, né? A chamada de Mateus. Opa, chegando mais um discípulo apóstolo de Jesus, né? Partindo Jesus dali, viu sentado. Se fosse. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, engraçado. Se Mateus estivesse aqui hoje, na era de hoje, ia dizer assim: Ó, Mateus está em alta, o discípulo que está lá em alta, né? Porque está passando essa série aí, colocando Mateus lá em cima. Mas é porque Mateus também, gente, a gente inicia o discipulado, que é o primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho de Cristo segundo Mateus, porque Mateus foi um apóstolo dedicado, foi um apóstolo centrado, foi um apóstolo que seguiu a Jesus imediatamente, como aqui diz a palavra do Senhor. Vamos lá? Partindo Jesus dali, viu sentado na coletoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Né? Coletoria era de impostos, né? Ora, estando ele à mesa em casa, eis que chegaram muitos publicanos e pecadores, e se reclinaram à mesa juntamente com Jesus e seus discípulos. Por quê, gente? Porque todos nós somos carentes da misericórdia, da graça e do amor de Deus. E Jesus, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, não adianta ninguém questionar por que Jesus, desde essa época e até hoje, dizer porque Jesus senta com essas pessoas, com os pobres, com isso, com aquilo. Não, porque Jesus veio amar todos. Jesus amava os ricos também, mas os ricos tinham que abrir o coração para ele, para Deus, e segui-lo como Salvador. Se não abria só para as riquezas, aí estava sendo descartado. Eles mesmos se descartavam, né? E não ia entrar no reino dos céus um coração que não fosse verdadeiro, né? Vamos lá, e não vai entrar, lógico. E os fariseus, vendo isso, perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mesmo assim, eles tinham uma certa respeito, né? Porque eles chamavam de mestre, porque não tinha como não chamar Jesus de mestre. Jesus sabia palavras extraordinárias, a leitura, Jesus lia cada livro daquele ali, de Moisés e dos escritos que os fariseus e escribas liam, mas Jesus já sabia todos, porque Jesus já veio da casa do Pai Celestial já sabendo, gente, entendeu? E Deus dava fluição de sabedoria a ele cada vez mais, infinita. Vamos lá. Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu:
Não necessitam de médico os sãos, mas sim os enfermos. Ide, pois, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. Olha aí o que acabamos de falar anteriormente, porque nós já aprendemos também essa palavra, e você também vai poder falar assim, quando for lendo um texto explicando, vai falar, o Espírito Santo de Deus vai te lembrando, você vai falando porque está até marcadinho aqui, ó, misericórdia quer não sacrifícios, porque o sacrifício que vai fazer é Jesus, ele já fez o sacrifício por nós, então não precisa a gente fazer sacrifício, mas você diz assim, Dija, mas tudo aquilo que a gente trabalha em sacrifício, a gente ganha um bom resultado, e claro, né, uma forma de dizer, letradamente, porque letradamente todo aquele que consegue, né, fazer as coisas, que sabe ler, escrever, domina a arte da letra, mas também aqueles que não dominam a arte da letra faz muito sacrifício também em sua vida, trabalha para sustentar, desculpa, a sua família, trabalha para construir alguma coisa, mas não é esse tipo de sacrifício que Jesus quer. Se você faz esse sacrifício, não entrega na mão de Deus, não agradece todos os dias, é um sacrifício vão. Se você diz assim, eu faço esse sacrifício assim, às vezes eu deixo de estudar, eu estudo para meus filhos, lá depois deles eu vou estudar. É um tipo de sacrifício, mas olha, há tempo para tudo debaixo do céu. E você pode também estudar da mesma forma que seus filhos ao mesmo tempo. Se for algo pago, que você não pode ainda, com certeza vai ser um sacrifício considerável de vocês fazer um na frente e outro atrás. Ele, Jesus, porque ele veio amar. Então ele fez o sacrifício por todos nós, pelos pecadores, pelos publicanos, por quem precisava. Todos nós precisamos, somos carentes. Então ele morreu por todos nós e ressuscitou por todos nós. E ele está vivo ainda hoje e sempre será vivo, gente. E os escribas só queriam o quê? Indagavam isso. Eles viviam lendo as leituras dos profetas, mas faziam essa discriminação. Porque ele seu mestre senta, né, com os pecadores, com os publicanos que são coletores. Se a salvação é para todos, então por que tu que estás questionando, né? Porque Jesus pode salvar um e não pode salvar outro? Não, Jesus vai salvar todos. Agora, depende do coração. Se aqui, veja só, os publicanos, que eram os coletores também, né? E pecadores, estavam abrindo o coração para ouvir a palavra de Jesus, é a misericórdia que Jesus estava cedendo para eles aqui. Mas, segundo os escribas estavam falando, questionando por que ele está sentado com eles, quer dizer, já discriminando. Então, que tipo de sacrifício é esse que eles estão ali, estão lendo, estão falando de Deus, mas não conseguem nem amar essas pessoas? Viu, gente? É muito relativo. A palavra sacrifício, tá vendo? Mas aqui em Jesus significa isso, amar as pessoas. Porque ele mesmo disse aqui, porque eu não vim chamar justos, porque os escribas se achavam muito justos, né? Mas pecadores, as pessoas doentes na fé. E eles eram doentes, os escribas não estavam se tocando nisso, né? Vamos lá. A questão do jejum. Eita, chegamos à questão do jejum. Vamos ver o que Jesus nos ensina? Então vieram ter com ele os discípulos de João, perguntando: por que é que nós, os fariseus, jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem, porventura, ficar tristes os convidados às núpcias, enquanto o noivo está com eles, né? Enquanto o noivo está na festa, pode algum convidado ficar triste ou a noiva está na festa? Não, né, gente? O noivo está na festa, ninguém está triste, os amigos estão tudo ali, alegre. Então, a alegria está junto. Dias virão, porém, que lhe será tirado o noivo e então hão de jejuar. Ele quis dizer aqui que Jesus é o noivo da igreja, estava ali presente. Então, para que sacrifício jejuar se ele já estava presente? Então, desfruta com ele no momento. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo tira parte do vestido e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, do contrário os odres se rebentam, derrama-se o vinho e os odres se perdem, né? Ele quis dizer como pode algo novo estar em vestes velhas, né? Tá em corpo velho, não dá, não tem como, né? E feito o vinho aqui que ele disse, né? Ele usou de metáforas, lembra que eu disse que Jesus usa muito de metáforas, são essas palestras... a gente diz palestras ilustradas quando a gente usa objeto, mas aqui essas palestras ilustradas do Senhor foi palavras ditas, né? Essas palestras de palavras ditas do Senhor de comparação com as metáforas, que é bacana a pessoa, ele ensinando assim, a pessoa entende, né? Mas deita-se vinho novo em odres novos, porque vai sustentar com o tempo, né? E assim ambos se conservam. Você sabe que quanto mais o vinho velho, né?
lógico, fez a garrafa nova, botou vinho novo, mas vão ficar guardados. Quanto mais o vinho guardado, mais ele fica melhor. Já ouviu dizer? Mas se você tirar esse vinho velho e colocar em outro, aí vai ser como ele disse, assim, não vai dar certo. A filha de Jairo, a cura da mulher hemorrágica. São 2 milagres a mais aqui, tá, gente? Vamos lá. Enquanto ainda lhes dizia essas coisas, eis que chegou um chefe da sinagoga e o adorou. Tá vendo, gente? Que tinha. Não era só um e outro, não era totalmente todos os fariseus, todos os escribas. Não, sempre tinha gente, né, pessoas, né, digamos assim, de dentro das sinagogas, de dentro dos templos, que também adoravam Jesus, acreditavam em Jesus. Eu acredito que hoje tem também. Da sinagoga, e o adorou, dizendo: minha filha acaba de falecer, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Levantou-se, pois, Jesus e o foi seguindo, ele e os seus discípulos. Essa versão usou bem a palavra falecer mesmo, viu? E eis que certa mulher, que havia 12 anos padecia de uma hemorragia, chegou por trás dele e tocou-lhe a orla do manto. Quer dizer, essa mulher já sofria há anos, gente. E essa mulher teve grande fé porque ela pensou assim, já padecia, se eu tocar pelo menos um pedacinho do pão dele, eu vou ficar curada, porque ela queria estar perto de Jesus, ela queria receber de Jesus um abraço, a palavra, a cura, a fé. Ela queria estar perto dele de qualquer forma, então por isso que ela tocou-lhe na pontinha do manto, coisa mais linda. Porque dizia consigo, se eu tão somente tocar-lhe o manto, ficarei sã. Que lindo, né? Mas Jesus, voltando-se e vendo, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquela hora a mulher ficou sã. Quando Jesus chegou à casa daquele chefe, viu os tocadores de flauta e a multidão em alvoroço, disse: retirai-vos, porque a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Aqui, o milagre da mulher, ela tocou. Em outros, como tem Marcos e Lucas também que citam, diz que Jesus pergunta: quem me tocou, que de mim saiu poder, né? Com certeza. Aí, para vocês verem como é que Mateus relatou, eu estou lendo para vocês. Aí, vamos lá. Jesus pediu para retirar. E tendo feito sair, o povo entrou. Jesus tomou a menina pela mão e ela se levantou. E espalhou-se a notícia disso por toda aquela terra. Porque quem viu, que presenciou, que viu que a menina ficou em pé, logicamente, foi a cura e de um ressuscitar, né? Mas Jesus disse o que ela dorme. Porque ninguém com ele perto ia estar totalmente morto, não. Porque Jesus era a vida e estava ali. Por isso que ele dizia que dormia. A cura de 2 cegos. Aí, partindo Jesus dali, seguiram-se 2 cegos e clamavam, dizendo: tende compaixão de nós, filho de Davi. E, tendo ele entrado em casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus perguntou-lhes: credes que eu posso fazer isto? Respondeu-lhes eles: sim, Senhor. Olha a fé deles. A fé faz muita diferença, viu, gente? Então lhes tocou os olhos, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. Veja só, a fé faz muita diferença. A fé do centurião curou o seu criado. O criado, talvez, você pergunta, será que o criado tinha fé ou não? É uma boa pergunta, mas com certeza eu creio que deveria ter tido alguma fé também, né? Mas ali foi o centurião teve fé em Jesus. E aqui também a mulher teve fé em Jesus. O cabo aqui da sinagoga, perdão, né? O chefe da sinagoga também, né? Teve fé, né? E aqui os 2 cegos também tiveram fé. Então a fé, você pode ter fé para curar alguém da sua família? Pode. Mas exercite a sua fé mesmo, viu? E Deus conhece também o coração da pessoa que está padecendo. Porque às vezes a pessoa não tem nenhuma fé, mas está padecendo ali. Talvez o pensamento já foi conversando com Deus e a fé brotando. Mas pode ser curado com a sua própria fé, principalmente. Então, lhes tocou os olhos, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram. Jesus ordenou-lhe terminantemente, dizendo: vede que ninguém o saiba. Mais uma vez Jesus pedindo: mas tem como não? O povo falava não, né? Ninguém ia se segurar, e eu também não ia me segurar. Eles, porém, saíram e divulgaram a sua fama por toda aquela terra, né? Do bom feito que Jesus tinha curado na hora, no momento. A cura de um mudo endemoniado. Além de mudo, endemoniado. Mas, biblicamente, às vezes, o mudo só era mudo porque tinha
um demônio sobre ele. Mas veja só, hoje em dia muitas pessoas são mudas porque a genética da pessoa nasceu com algum problema, certo? No ouvido, né, gente? Nem tudo a gente devemos endemonizar, não, tá bom? E você veja, né? Isso é um outro estudo a se fazer, tá bom? Mas aqui estamos falando do milagre de Jesus. E como vocês já viram anteriormente, né? E vocês veem, acompanham filmes também nas séries que Jesus expulsou demônios, curou mudos, mudo porque não escutava, porque não falava porque não ouvia, né? Às vezes as pessoas mudam porque não escuta direito, porque também a genética hoje pode nascer com algum problema, ou porque também já passou, digamos, soldados estão na guerra, às vezes passa por uma bomba, alguma coisa, ficou surdo porque levou uma bomba pertudinho, ou alguém teve uma explosão, alguma coisa que atacou seu ouvido e ficou surdo. Então, assim, hoje você pode ter a explicação melhor sobre essas coisas, certo? Mas vamos lá, a gente, como cristãos, já recebemos muitas críticas, porque as pessoas diziam assim, vai dizer que todo mudo, todo surdo é endemoniado. Não, é isso, gente. Por isso que a gente tem que ter sabedoria de entendimento na palavra do Senhor, tá certo? E com todo respeito, né? Deus veio amar e salvar todos nós. Nós não devemos julgar. Nós estamos aqui na terra para julgar uns aos outros. Os cristãos até hoje são muito julgados. Mas por quê? Por conta disso. Porque nossa fé em Cristo Jesus é fé mesmo nele, que ele cura. Ele veio libertar todos nós. Ele nos ama. E ele deixou esse entendimento para que hoje nós pudéssemos uns ensinar aos outros, né? A palavra dele não passará, tudo passará, mas a sua palavra não passará. O seu amor permanecerá, né? Então, vamos lá. Enquanto esses se retiravam, eis que lhe trouxeram um homem mudo e endemoniado. Olha, um homem mudo e tem um e endemoniado, duas coisas, certo? E expulso o demônio, falou o mudo, porque nesse aqui ele só estava mudo por conta do demônio, certo? Que não deixava ele falar. E expulso o demônio, falou o mudo e as multidões se admiraram. Quer dizer, houve a libertação e a cura dele, né? Dizendo, nunca tal se viu em Israel. O pessoal disseram. Os fariseus, porém, diziam, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Mas veja que coisa de se falar, né? Eles não tiveram nenhuma sabedoria, eles não foram muito felizes foram tristes nesse comentário deles aqui, né? Os fariseus que tinham tanta sabedoria, que lia tantas coisas, olha aí o que eles falaram, tá vendo? Que eu acabei de dizer, né? A crítica, né? A criticar, o julgar, né? Mas vamos lá. A seara e os ceifeiros, né? Estamos terminando já o 9. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Lembra que eu já falei sobre isso aqui, né? Todo tipo de doença e enfermidade. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então, ele se pôs como pastor delas, né? E elas aceitaram. Então disse a seus discípulos, na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Está até marcadinho aqui, né? Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Para você entender, se tem um milharal, como é que duas pessoas vão dar conta de um milharal de quilômetros quadrados grandes? Se tem um trigual, como é que as pessoas vão conseguir colher aquilo ali se não tiver muitos trabalhadores? Eu vou usar de metáfora agora, como Jesus também usa, né? Usou. E aquele que está dizendo isso, gente, a seara é grande. Quer dizer, tem muitas pessoas, para pastorear, muitas pessoas para curar, muitas pessoas para ouvir a palavra, mas poucas são os trabalhadores. Quer dizer, poucos são os meus discípulos ainda, que Jesus quis dizer. Porque Jesus, a palavra de Jesus percorria. As próprias pessoas estavam fazendo a divulgação, né? E rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E ele disse aqui, buscar em Deus mais pessoas assim. Rogai para que haja, né? É uma metáfora, mas foi dada para nos ensinar. Então, gente, que essa seara possamos estar fazendo não só hoje no discipulado, que você possa aprender, que você possa repassar para seus filhos, seus primos, se são crianças que estão vendo, se são adolescentes, se são adultos ou qualquer faixa etária. Vamos convidar, vamos fazer parte dessa seara, né? Vamos nos transformar trabalhadores também para a gente ir atrás, né?
desse povo, dessas pessoas que precisam, né? É o que eu estou tentando fazer, mesmo utilizando uma ferramenta atual, né? Que eu acho que talvez Daniel não entendeu essa ferramenta, se chegou a ver na visão dele, ou se foi a visão só do Apocalipse, que também mostra que haveria uma multiplicação na ciência, né? Então, assim, hoje nós devemos usar com inteligência, com ordem e decência, as ferramentas que Deus nos dá hoje. E a ferramenta que Deus me dá hoje, fora a minha espada, que é essa daqui, são as redes sociais, certo? Eu gosto muito de fazer frases motivadoras. Eu gosto muito de fazer frases que animam as pessoas. Não é de alfinetada, eu não gosto de alfinetada, não é do cristão, não é de Deus alfinetada. Mas quando Deus diz uma palavra é para ensinar. Então eu gosto de falar palavras que ensinem, que mostrem a verdade, mesmo sendo frases regulares, certo? E versículos, gosto de postar versículos, gosto de falar, gosto de conversar com as pessoas, ouvir as pessoas, de orar pelas pessoas. Eu falo uma palavra de boa noite. Eu tenho meus irmãos que a gente conversa muito também, não só pessoalmente, mas pelas redes sociais. Gente, precisamos viver isso com ordem e decência e amor, porque a vida, o mundo aí já fora jaz no maligno, mas a vida é para ser vivida abundante e em paz, certo? Eu amo minha família, eu amo meus parentes, eu amo meus familiares, eu amo todos. Eu não posso deixar de fazer essa missão que eu faço, essa palavra, só se Deus não quiser mesmo. Mas eu acredito que se Ele me botou nas mãos, é para continuar, tá? Então, que você possa, eu te convido a entrar nessa seara, a você fazer também outros discípulos, a aprender a palavra, a viver essa palavra e assim dar uma continuidade também, né? Vamos dar continuidade nessa fama de Jesus, falando das maravilhas dele, porque hoje nós somos os mensageiros, hoje nós somos os João Batistas de hoje nós somos os discípulos de hoje, certo, gente? Então, eu convido você para abrir o seu coração de uma vez por todas a Jesus e que assim você possa ser abençoado com esse trabalho maravilhoso que Jesus nos deixa com o seu amor e a sua paz sobre nós. Então, espero você no próximo vídeo. Beijinho, até lá.